Graças a Deus, a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 15 e o versículo 22, ele diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Esse texto ele é uma parte da exposição, ou do ensinamento, ou da reflexão, do estudo que a palavra de Deus nos traz nesse livro justamente que eu citei aqui, 1 Samuel, e esse que eu citei, o capítulo 15, o versículo 22. Isso traz uma história. Samuel aqui está falando com o rei Saul, o primeiro rei de Israel, e ele havia desobedecido às ordens de Deus, aquilo que Deus tinha falado para ele fazer quando fosse aquela guerra, e Saul havia desobedecido o Senhor, e Deus mandou o profeta Samuel até Saul para o repreender. Na desobediência de Saul, ele pensou que poderia, vamos dizer assim, enganar Deus com algumas atitudes. E o que é que ele fez? Em desobedecer a Deus, em não cumprir aquilo que Deus havia determinado, ele, para tentar amenizar talvez a cobrança de Deus sobre a vida dele, ele pegou um monte de gados e tanto ovelhas e ofereceu em sacrifícios ao Senhor. Ele mesmo por si só decidiu isso. Ele acreditava que, mesmo desobedecendo, mas se oferecesse o sacrifício, o holocausto ao Senhor, o Senhor iria aceitar aquilo ali. Só que Deus não aceitou. Não era daquele jeito que Deus tinha orientado através do profeta. Por isso que o profeta, quando chegou até ele, disse: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a Deus, obedecer ao Senhor, do que muitas ofertas, holocaustos e sacrifício. É melhor atender a sua palavra. E foi justamente isso que Saul não fez. E pelo fato dele não fazer aquilo que Deus determinou que ele tinha que fazer, Deus cobrou seriamente dele. Esse não foi o primeiro erro de Saul. Saul já vinha cometendo vários erros, várias coisas que desagradavam ao Senhor. Esse aqui traz para nós, ou nos mostra, o como Deus se agrada da obediência. Isso tem muito a ver conosco hoje. Existe muita gente que vive aprontando, mesmo conhecendo sobre a palavra de Deus, algumas pessoas dentro de alguns grupos evangélicos ou não, eles vivem a vida inteira em desobediência, em coisas escondidas, coisas ocultas, erros mascarados, mas eles acreditam que se fizer algum sacrifício a Deus, ou suponhamos, ir a um culto no domingo à noite e tocar num conjunto, ou cantar em algum grupo, ou levar alguma oferta, alguma coisa para aquela congregação que ele faz parte, ele pensa que vai enganar ao Senhor. A Bíblia diz que é melhor obedecer. É melhor obedecer, é mais prazeroso isso para o Senhor. O Senhor tem prazer na obediência dos seus filhos. É melhor obedecer do que sacrificar. E olhe que essa frase é muito conhecida. E é conhecida até por pessoas que nem sabem que ela existe na Bíblia. É muito conhecida. Saul, ele foi um indivíduo cruel. Um indivíduo cruel. Ele, ao saber que Deus havia escolhido Davi para futuramente reinar sobre Israel, criou nele um sentimento de ciúme, de inveja e de ira contra Davi. E o que aconteceu? Ele passou a perseguir Davi. A vontade de Saul era destruir a vida de Davi, porque ele via que Deus era com Davi. Onde Davi executava alguma coisa, ele percebia o agir de Deus na vida daquele jovem. E ele sabia que Davi seria o futuro rei de Israel. Mas ele queria destruir Davi para perpetuar o seu reinado.
Essa era a intenção de Saul. E note, Davi nunca tinha feito nada de mal contra Saul, mas mesmo assim ele o perseguia. Uma certa vez Davi tinha vindo de uma batalha e as mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. E Saul, ao ouvir isso, ficou se corroendo de inveja, de ciúme. E ele não gostava de ouvir essas coisas. Ele não gostava de ver o trabalhar de Deus na vida de Davi. Ele percebia que Davi estava atraindo a atenção de muita gente. E ele não queria isso. Ele queria que todas as atenções estivessem voltadas para ele, que era o rei. Mas só que tem uma coisa: Deus já tinha escolhido Davi e já tinha rejeitado a Saul. O capítulo 16 desse mesmo livro de 1 Samuel, Deus repreende o profeta Samuel e diz: até quando tu vais suportar a Saul, que eu já o rejeitei? Então a rejeição já estava ali. Deus já tinha rejeitado Saul por conta das suas desobediências frequentes, constantes, atitudes erradas. Saul alugou muita gente ou convenceu muita gente a perseguir Davi, e Davi teve que fugir do reino. E muita gente, ao ouvir Saul, acreditou nas mentiras de Saul e saiu desesperado atrás de Davi, querendo destruir justamente aquele que não tinha feito nada de mal com ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque existe muita gente que tem uma facilidade incrível de ficar com raiva de outras pessoas só porque o seu amigo disse que aquela pessoa não presta, ou disse que aquela pessoa é ruim. Mas ele nem procura averiguar se de fato aquela pessoa que o seu amigo está dizendo que é ruim. Simplesmente ele já fica com raiva daquela pessoa, porque seu amigo, ou sua amiga, ou seu irmão, ou alguém do seu parentesco disse que aquela pessoa não presta. Então ele já fica com raiva da pessoa. Foi isso que aconteceu. Saul convocou o pessoal, o seu exército e o povo, e disse: olha, Davi não presta. E o povo acreditaram simplesmente e já ficaram com ódio de Davi e já procuravam matar Davi. Agora tinha uma coisa: não era todo mundo que acreditava em Saul. Existia um grupo que discordava de Saul, e Saul sabia disso e também perseguia esse grupo, e esse grupo teve que se espalhar. Ao que Davi fez? Simplesmente ele saiu juntando esse pessoal que também era perseguido como ele, inocentemente. O negócio é muito sério. O negócio é muito sério. A Bíblia diz assim, que aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E nós vemos isso na vida de Saul. Saul, ele plantou desobediência e falsidade. Ele induzia o povo a perseguir inocentes. E o que ele colheu? Foi destronado e a própria morte. Em contrapartida, Davi, ele plantava a obediência a Deus e a sinceridade. E o que foi, ou qual foi a colheita de Davi? A promessa de Deus se cumprindo sobre a vida dele. Ele assumiu o trono e o reinado de Israel. Então eu quero falar para você nessa noite, que talvez não goste de outra pessoa simplesmente porque alguém disse para você que aquela pessoa não era boa. Não faça isso. Aquela pessoa talvez não tenha feito nada contra você e você está com raiva dela. Por quê? O bom é você averiguar, porque pode ser, existe a possibilidade desse teu amigo ou dessa tua amiga estar errado, ou o errado ser ele e não aquela pessoa que ele está dizendo. Então o correto é você ir procurar saber a verdade, para você não cair o erro dos amigos de Saul e perseguir Davi inocentemente. Muitos deles morreram. Então esse é o conselho para você. E para você que está sendo perseguido, mesmo que não tenha feito nada, mas as pessoas estão olhando diferentemente para você, com o olhar atravessado, ou rindo com um canto da boca, você percebe que não há sinceridade, é muita falsidade, você está sendo perseguido, apontado, sem você ter feito nada, tal qual Davi. Não se desespere, não se entristeça e não fique com raiva de ninguém, porque nenhuma perseguição vai atrapalhar Deus em cumprir a vontade dele na tua vida. No tempo de Deus, no tempo certo, ele exalta você, mesmo contra a vontade dos perseguidores, mesmo pessoas tentando destruir a sua vida, destruir a sua imagem, destruir a sua reputação. Não ligue para isso.
Porque se você é fiel, Deus vai cumprir a vontade dele na tua vida, e tudo aquilo que ele te prometeu, e tudo aquilo de bênção que está registrado na Sagrada Escritura, vai vir sobre a tua vida. Você entendeu isso? Então, qual o melhor de tudo? É plantar coisas boas. É plantar a obediência a Deus, a sinceridade com as pessoas, o amor, manifestar isso. Você sabe o que Deus mandou Saul dizer? Aliás, mandou Samuel dizer a Saul? O versículo 28 do capítulo 15 desse mesmo livro, 1 Samuel, diz assim: então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Ou, Samuel estava dizendo para Saul que Deus havia rasgado o reino dele, tirado o reino dele e dado a alguém que era melhor do que ele. E quem era o melhor do que ele que Samuel estava dizendo aqui? Era Davi, porque Davi era um indivíduo sincero na verdade, obediente a Deus e amoroso. Por quê? Porque ele teve a oportunidade de destruir Saul e não destruiu, não matou. Sabe por quê? Porque ele tinha amor por aquela pessoa, mesmo sendo perseguido por ela. Então, que esse testemunho de Davi, que esse exemplo de Saul, que esse exemplo de Samuel, que nós estamos refletindo hoje à noite, sirva para você. Não julgue ninguém antecipadamente simplesmente porque alguém falou. Não tenha raiva de outra pessoa simplesmente porque alguém disse que você tinha que ter. Ou por você ser muito amigo da pessoa, a pessoa dizer: eu não gosto de fulano. Aí você já começa a dizer: eu também não gosto. Sem nunca conhecer a pessoa, sem nunca a pessoa ter feito nada contra você. Não entre nesse erro, porque esse foi o erro de Saul e dos amigos de Saul que perseguiram a Davi, que não tinha feito nada contra eles. Não faça isso, em nome de Jesus. Plante coisas boas, porque obedecer é melhor do que sacrificar, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.